Olá, meus irmãos, tudo bem? PH aqui e quero dar um recado para vocês. O vídeo que você está prestes a assistir é uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica do Discípulos, que acontece todas as terças-feiras aqui na comunidade Manifeste, em São José dos Pinhais. Na aula de hoje, nós temos um professor convidado. O Vilmar, lá de Goiânia, trouxe uma palavra muito especial para a gente de como preparar um sermão expositivo, tá? Espero que essa aula abençoe muito a sua vida e fique com o vídeo. Deus abençoe. Agora sim. Bom, galera, vamos lá então. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo bate-papo, né? De homilética, bate-papo barra aula, barra bate-papo, né? Porque é mais uma. Mas são dicas práticas, né? A matéria da homilética é uma matéria dentro da teologia que é muito grande, muita coisa. Então a gente tem 3 encontros, hoje é o segundo, a gente não vai conseguir falar muita coisa. Mas eu creio que a gente pode tocar nos pontos essenciais. Na última conversa a gente falou sobre um tripé do pregador, né? Qual que era esse tripé? O primeiro era uma vida de oração, obviamente, né? Isso é não só do pregador, mas do cristão, né? O cristão precisa da vida de oração. Segunda coisa é ele fazer uma boa exegese, uma boa interpretação do texto bíblico. Então, ele precisa de oração, ele precisa de interpretar bem o texto bíblico. E eu falei que isso já são 90% de um bom pregador, né? Um bom pregador, se ele ora e ele sabe interpretar bem o texto bíblico, ele já está na frente aí a quilômetros de muita gente, né? Não que seja uma competição, mas às vezes as pessoas pulam essas duas etapas. E esses 10% é basicamente o que nós vamos falar nas próximas duas aulas, que são tipos de pregação, modelos de sermão, né, de pregação, e técnicas que você pode usar durante a pregação, assim, coisas mais técnicas, mas que são muito importantes também. E hoje, meus irmãos, eu trouxe aí o meu amigo Will, meu amigo Vilmar, para estar falando para vocês, porque qual que é a ideia? Existem dois tipos de sermão que vocês veem, assim, quase que 100%, eu diria 100%, sabe, na nossa igreja. Basicamente, a nossa igreja não é combinado isso, mas os nossos pastores, ou quem vai pregar lá, eu quando prego lá, quem mais que eu já vi que já pregou lá na igreja aqui? O Roberto, deixa eu ver que eu lembro, aqui o João, enfim, e os próximos que o Senhor vai promover as oportunidades para estar pregando, geralmente usa dois tipos de sermão. Ou é o sermão expositivo, que é o que nós vamos falar hoje, o Will vai falar hoje para nós sobre esse tipo de sermão, ou é o sermão temático, tá? Que eu vou tocar nele na aula que vem, dando também mais falando a outros pontos de homilética. E por que eu chamei o Will para nos ensinar e falar para a gente sobre o sermão expositivo? Porque vou falar uns defeitos dele, né? Ele é presbiteriano, brincadeira. O Will, assim, ele é uma mistura, tá? Depois ele vai se apresentar, mas o cara converteu na Assembleia, mas hoje ele é presbiteriano e ele é um cara meio underground, assim. Por isso que gosto muito do Will, assim, nada contra nenhuma denominação. A gente já falou muito aqui na nossa IBD sobre diferenças doutrinárias e como nós somos irmãos. E por que eu quis chamar propositalmente um presbiteriano? Porque na igreja presbiteriana, na verdade, os pregadores presbiterianos, vou falar alguns aqui que eu tenho certeza que já ouviu alguma pregação. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né, que são bem famosos aí na internet, são presbiterianos e você assim, vê 100% dos sermões deles, pelo menos eu não me lembro de ter um, é sermão expositivo, porque dentro da denominação presbiteriana, este é o sermão usado, né, o modelo de sermão. Então está na raiz da denominação. Então nada melhor do que alguém desta denominação, e eu sei que o Will é um homem piedoso, um amigo assim de longa data, para estar falando sobre esse assunto com a gente. Tá bom, meus irmãos? Então,
prepare aí papel e caneta, prepare as perguntas e vamos participar aí que vai ser muito legal. Beleza, Will? É com você, meu irmão. Estamos com o coração aberto aí. Se você quiser orar, e pode mandar bala, meu querido. Bom, boa noite, gente. Eu queria começar, pelo menos importante, né? Me apresentando. Sou Vilmar, sou casado desde 2020 com a Kellen, minha esposa. Nós tivemos 3 filhos. Pedro Antônio é o filho mais velho, Joaquim é o filho do meio, e o Vicente, o nosso filho mais novo, está com o Senhor. Então, essa é a nossa família. Eu vim da Igreja Assembleia, como o PH falou. Nasci na Igreja Assembleia, literalmente, assim, minha mãe nasceu dentro da Assembleia, minha mãe literalmente mesmo, ela morava do lado da igreja, então assim, o terreno da igreja fazia parte do terreno da casa da minha avó. Então minha mãe literalmente nasceu dentro da igreja, eu nasci na Igreja Assembleia também, foi lá que eu aprendi a orar, foi lá que eu aprendi a ler a Bíblia, mas aprove o Senhor deu mudar para presbiteriana, mudei em 2018. E lá estou até hoje, vou começar o seminário presbiteriano, então, inclusive, já quero pedir aos irmãos que continuem orando aí por mim. E, bom, dito isso, eu queria orar para a gente começar. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, dependentes, Pai, da Tua graça, te pedindo, Pai, que o Senhor seja misericordioso conosco, que o Senhor nos ilumine, Pai, acerca daquilo que o Senhor espera de nós, acerca não somente da pregação, acerca não somente de técnicas de preparar um estudo bíblico, de preparar um sermão, mas acerca, Pai, de como nós podemos ser fiéis ao Senhor, naquilo que o Senhor pede de nós na Tua palavra. É o que nós pedimos nessa noite. Amém. Muito bem, irmãos, vamos começar? Eu separei aqui uma imagem. Essa imagem não é da minha igreja não, viu? A gente brincou aí no começo. Mas essa igreja é a igreja de João Calvino. João Calvino, o reformador, ele era francês, mas ele pregou em Genebra. É claro que a reforma começa com Lutero. Lutero reforma a Alemanha, mas ela tem continuidade com João Calvino. E João Calvino foi o grande reformador de Genebra. E essa era a igreja que João Calvino pregou. Por que que eu peguei essa foto? Alguns motivos, mas o primeiro é porque João Calvino foi quem consolidou esse modelo de pregação que a gente vai falar hoje, da pregação expositiva. João Calvino pregava assim, os estudiosos chamam de lectio continua, que é um tipo de pregação que você vai pregando versículo a versículo e você vai explicando o texto bíblico versículo a versículo. João Calvino tem uma história interessante, ele passou em Genebra e ele teve alguns problemas lá. Tinham alguns líderes da cidade de Genebra que não poderiam participar da ceia por causa de pecados. E aí João Calvino falou, olha, esse pessoal não pode participar da ceia. João Calvino comprou uma briga lá. A igreja não queria impedir eles de participarem da ceia. E João Calvino, ou sou eu ou são eles. E aí expulsaram João Calvino dessa igreja. E João Calvino fica um tempo fora, mas depois eles percebem assim, ó, a gente precisa de João Calvino de novo, vamos chamar ele de novo. Chamam João Calvino. E quando João Calvino retorna, contam que todo mundo esperava que João Calvino pregaria um sermão dando uma indireta, sabe? Ó, vou dar uma indireta aqui porque vocês me expulsaram. E qual que é o ponto? João Calvino pregava a partir da lectio continua. Ele continuou exatamente de onde ele tinha parado de pregar antes. Porque ele se submetia à palavra de Deus e ele não queria dar indireta para ninguém, ele queria pregar a palavra de Deus. Então, dito isso, desculpe, vamos
Falar então sobre pregação, eu peguei isso porque, é claro, era a igreja de Calvino, mas também peguei por um motivo. Essa era a igreja de João Calvino, e lá na frente vocês podem ver que no centro está a mesa onde são colocados os elementos da ceia, o pão e o vinho, né? Do ladinho ali esquerdo, a gente tem o púlpito, que é essa imagem aqui. Esse era o púlpito em que João Calvino pregava. É claro que você percebe que é um púlpito diferente, porque é um contexto diferente, mas de certa forma você percebe algumas coisas. Olha, existe uma elevação, ou seja, aquele que prega, ele está acima da comunidade. Não porque existe uma dignidade em quem prega. Ah, quem prega, João Calvino, é superior aos outros irmãos. Evidentemente que não, mas existe uma dignidade naquilo que ele está falando, ou seja, a mensagem precisa ser colocada em um lugar de destaque, ou seja, o ponto principal da igreja, é claro, é a Santa Ceia, onde os irmãos participam do corpo de Cristo. Vou voltar aqui, é a mesa onde está o pão e o vinho. Mas agora, há um lugar de destaque para a palavra de Deus na igreja. Guardem isso. Há um lugar de destaque para a palavra de Deus na igreja. E esse tipo de púlpito era o tipo de púlpito que se consolidou ao longo da história da igreja. Ou seja, existia uma escada onde o pregador subia por essa escada e ele ficava em um lugar de destaque para pregar a palavra, em um lugar de destaque. É claro que esse tipo de igreja não foi o tipo de igreja que se consolidou aqui no Brasil. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, eu tenho certeza que vocês já viram pelo menos alguns desses púlpitos aqui, né? Olha, tem lá o nome Jesus. Esse do lado direito aqui, ele tem uma tomadinha ali, onde você vai provavelmente conecta uma luz ali, né? Para dizer, olha, o centro da igreja é aqui, ó, é daqui que sai a luz, é da palavra. Então, mesmo que nas nossas igrejas a gente não tenha consolidado aquele tipo de púlpito pomposo, que é um tipo de púlpito muito específico da Europa, percebam que, ao nosso modo, a gente valorizava o púlpito. É claro que tinha algumas igrejas que esse púlpito era muito maior, né, de madeira também, mas no centro de cada igreja existia um grande púlpito e o nome Jesus. Às vezes uma cruz, às vezes não, mas era normal ter o nome Jesus. Agora, o tempo foi evoluindo e as igrejas se modernizaram e elas aderiram a esse tipo de púlpito aqui, que, irmãos, é claro, não tem nenhum problema. Eu inclusive, brinquei com o PH, vou falar de púlpito, eu tô com medo de falar, vai que o da sua igreja é um desses daqui, né? Mas, evidentemente que não tem nenhum problema nesse tipo de púlpito, mas eu queria destacar uma coisa. Tão logo a igreja abriu mão daquele tipo de púlpito que tinha o nome Jesus, isso pode ser um sintoma, isso pode ser sintomático. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês já viram aquele púlpito que tinha o nome Jesus e que já viram também esse tipo de púlpito, né? Um púlpito de acrílico, mais moderno, mais... aquele lá é muito vintage, irmãos. Olha, aquele púlpito é muito antigo, é vintage demais. Vamos modernizar a nossa igreja. E é claro, não tem nenhum problema de você querer modernizar a igreja, mas eu queria destacar um perigo que vocês já viram esse senhor? Não sei se vocês conhecem. Esse senhor é o Clóvis de Barros. O Clóvis de Barros é um filósofo, é um professor de filosofia. Ele ficou muito famoso por um vídeo na internet sobre o brio, né? Ele fala assim, você tem brio? É um vídeo interessante. Agora, qual que é o lance do Clóvis? Ele é um palestrante. E nas suas palestras ele fala de Jesus, ele fala de Buda,
ele fala de Sócrates, igualando Jesus a Sócrates, igualando Jesus a Buda. E o meu ponto aqui é dizer que existe um perigo quando a igreja, na tentativa de se modernizar, adere a símbolos que são comuns a filósofos, que são comuns ao mundo empresarial. E aí, eu queria começar esse momento da aula fazendo a seguinte pergunta: o que as igrejas têm a dizer e fazer que nenhuma outra instituição é capaz de dizer e fazer? Porque quando a gente volta lá no púlpito de Genebra, claramente a gente sabe, olha, ali está um pregador da palavra. Quando a gente volta para esse púlpito, a gente não sabe dizer se esse púlpito é usado por um pastor ou por um palestrante meramente. O Clóvis de Barro, eu peguei essa imagem justamente, é exatamente o mesmo púlpito. E aí a gente não sabe. Eu pergunto para vocês que nunca viram, o Clóvis de Barros é um pastor? Ele é um pregador da palavra ou ele é um palestrante? Aqueles que não o conhecem poderiam pensar, pô, é um pastor, tá pregando. E o meu ponto com isso é perguntar: o que as igrejas têm a dizer e fazer que nenhuma outra instituição é capaz de dizer e fazer? Porque a resposta de uma perspectiva reformada é ministrar a palavra de Deus, pregando, ensinando e aconselhando. Ou seja, o que a igreja tem que só a igreja faz não é caridade. Porque os espíritas fazem caridade. Não é aconselhamento. Porque, psicólogos aconselham. Não são palestras motivacionais, porque, evidentemente, o Clóvis de Barros, ele tem palestras motivacionais. O que a igreja, irmãos, tem a dizer e fazer que nenhuma outra instituição é capaz de dizer e fazer é o evangelho. É a pregação da palavra de Deus, é a ministração da palavra de Deus. E aí, esse é o tom que eu queria dar para essa aula. Ao invés de passar para os irmãos técnicas e estruturas do sermão expositivo, eu queria começar e gastar o maior tempo dessa aula hoje pensando sobre o que é a pregação. Porque, evidentemente, irmãos, eu ainda não sou pastor, ainda nem sou seminarista. Eu começo no seminário em fevereiro. E, aqui a gente tem o irmão Júnior, né, pastor Júnior, pastor Carvalho, pelo menos 2 pastores que são muito mais velhos que eu, que já gastaram muito mais tempo pregando, sabe? Muito mais tempo pregando do que eu tenho de vida, talvez. Então, eu me coloco numa posição de humildade diante dos irmãos. Poxa, eu não, talvez nem seria a melhor pessoa para falar sobre pregação expositiva. Então, o que eu posso fazer, irmãos? Eu queria gastar um tempo pensando sobre o que é a pregação. E aí, para isso, de novo, eu me coloco na posição de humildade. Eu estou seguindo conselhos de um pastor mais velho que eu. Já tem um tempo, pelo menos 1 ano, que eu venho me aconselhando com o pastor da minha igreja. Ele vem me acompanhando nesse período pré-seminário, e ele me falou: olha, Vilmar, antes de você estudar técnicas de sermão, o que você precisa é estudar o que é a pregação. Porque é somente depois que você conseguir entender de fato o que é a pregação, que você vai entender quais técnicas fazem sentido e quais não fazem. Então, antes de ler qualquer livro de técnica, eu vou te indicar alguns livros sobre pregação. E aí, quando o PH me chamou, eu até falei pra ele, mano, curioso, né? Você me chamou hoje, já tem pelo menos uns 3 meses que eu estou estudando sobre isso. Eu falo pro PH, mano, é uma conversa constante. Eu aprendi a orar pedindo a Deus para guiar os meus estudos, e eu confio nisso. Confio que Deus responde essa oração como sempre tem respondido, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, irmãos, gastar
um tempo pensando sobre o que é a pregação, qual que é o lugar da pregação na igreja, qual que é o lugar da pregação no mundo, para depois, aí sim, eu vou apresentar algumas técnicas sobre de como preparar uma pregação expositiva. Então, lembre-se dessa pergunta: o que a igreja tem a dizer e fazer que nenhuma outra instituição é capaz? É a pregação da palavra. Eu peguei um trecho do Kevin Van Hooser. Ele é um teólogo norte-americano, tá vivo ainda, o Van Hooser, e ele escreveu um livro chamado O Pastor como Teólogo Público. Nesse livro ele diz assim: olha, o que pastores têm a dizer e fazer que seja papel exclusivamente seu? Essa pergunta gera o debate sobre a questão da identidade distintiva do pastor, ou seja, o que é a identidade do pastor? O que distingue um pastor de um palestrante? O que distingue, o que te permite olhar para o Clóvis de Barros e perceber que ele é um palestrante e ele não é um pastor, né? Em 1967, Carl Menninger foi o preletor da conferência Stone Lectures, ocorrida no Princeton Theological Seminary. Essas Stone Lectures são as palestras Stone, né? O seminário teológico de Princeton, ele fazia periodicamente essas palestras, eles convidavam algumas pessoas. Eu não sei se os irmãos conhecem, tem um livro do Kuyper, Abraham Kuyper, chamado Calvinismo. Esse livro é também as palestras Stone que o Kuyper deu lá no Seminário Teológico de Princeton, tá? Bom, e ele ficou impressionado, o Carl Menninger ficou impressionado com o número de seminaristas com dúvidas quanto à sua profissão. Menninger sugeriu que uma das razões para as dúvidas deles era o desaparecimento do pecado. Muitos comportamentos anormais que antes eram considerados pecados, por exemplo, a gula, hoje são vistos como sintomas de algum distúrbio psicológico ou social e outros pecados, por exemplo, sexo antes do casamento, deixaram em grande parte de ser classificados como tais em razão da sua ampla aceitação social. Ou seja, a gente vive num mundo onde o pecado deixou de ser pecado. E a gente começou a tratar pecado como distúrbios psicológicos, distúrbios sociais, ou às vezes até mesmo como problemas meramente. Não. Olha, irmão, a gula é um problema psicológico, então você vai lá, toma um remédio, você vai lá, faz terapia, irmão. Olha, irmão, você maltratar o seu marido por causa de estresse, não é tão ruim assim, não é pecado, não. É só um problema psicológico. Então, assim, o ponto é que se é um problema psicológico, é o seguinte, então a gente não precisa de um pastor para pregar a palavra, a gente não precisa mais do Espírito Santo para convencer os corações do pecado. A gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um remédio, a gente precisa de terapia. Isso sem falar nos pecados que são socialmente aceitáveis. Então, assim, a mentira é ok, né? Não, meu filho, vai lá, fala que eu não tô aqui. Ou então, o sexo antes do casamento, ele deixa de ser tratado como um problema, como um pecado, e deixa de ser tratado como um pecado e passa a ser um problema só. Não, olha, pois é, irmão, você fez sexo antes do casamento, olha, que pena, né? Tá tudo bem, vamos, vida que segue, é o famoso vida que segue, né? Se a gente deixa de chamar pecado de pecado, o pastor, ele perde a sua função. Porque o que o pastor faz? Ele prega a palavra de Deus contra e denuncia o pecado. Era essa a tarefa do profeta, não era? No Antigo Testamento. O profeta, ele proferia a palavra de Deus e ele denunciava o pecado do povo e o pecado dos reis. Ele chegava lá no rei e ele apontava, olha, foi você.
era isso que o profeta fazia, né? Se o pecado não é pecado, então não faz sentido que o pastor exista. Então, o Kevin Van Hooser, ele continua dizendo, olha, o desaparecimento da palavra pecado implica uma mudança na atribuição da responsabilidade pelo mal. Essa mudança de pecado para sintoma também significa que as pessoas estão mais propensas a pedir ajuda aos que entendem do problema. Se o problema não é mais pecado, mas algum distúrbio psicológico, social ou talvez até mesmo biológico pré-existente, podemos indagar: que ajuda específica um pastor pode oferecer? Que serviço distinto um pastor pode prestar? Ou seja, hoje em dia, é claro que o problema do século é a depressão, né? É a doença do século, é o mal do século. Mas existe um outro problema que tem se agravado muito, que é o problema da ansiedade. E os transtornos de bipolaridade e etc, etc, né? E o que tem acontecido, pelo menos o que eu percebo em conversas com pastores, amigos meus, a minha igreja, ela tem 3 congregações em 3 cidades próximas a Goiânia, sabe? E o que eu percebo é que, conversando com pastores que dirigem essas congregações, conversando com amigos que já estão no seminário, que já estão pastoreando igrejas, é que os irmãos, eles costumam a justificar o seu pecado com problemas psicológicos. Não, pastor, é porque eu sofro de ansiedade. E aí, pastor, eu tenho problemas. Não, pastor, é porque eu sofro de transtorno de bipolaridade. E aí, irmãos, se você tem esses problemas, eu, evidentemente, irmãos, não estou negando que ansiedade, transtorno de bipolaridade são doenças e que devem ser tratadas. Absolutamente não. O que eu estou querendo dizer é que existem pessoas que utilizam dessas doenças para justificar o seu pecado. E aí, se a gente começa a justificar o pecado com esses problemas, então o pastor ele não tem ajuda nenhuma para oferecer, né? Se a causa do meu pecado é um transtorno psicológico, cara, então eu não preciso tratar o pecado. Eu preciso tratar primeiro o transtorno. Porque eu só tô pecando por causa do meu transtorno. Então o problema não é o pecado, é o meu transtorno. Então eu não preciso do pastor. Eu não preciso da palavra de Deus, eu não preciso da Bíblia. Eu preciso primeiro buscar ajuda psicológica. Agora, a pergunta é: será que isso faz sentido? Que ajuda específica um pastor pode oferecer e que serviço distinto um pastor pode prestar? É assim que eu queria começar pensando aqui, irmãos. Qual que é o lugar do pastor dentro de uma igreja? Qual que é o lugar de um pastor no mundo? O que é, como é que era no Globo Repórter lá? Onde vivem? O que fazem? Onde se escondem? Do que se alimentam? Sabe? Irmãos, o que é o pastor? O pastor, ele é somente o cara que ele vai falar algumas coisas lá, ele vai só ler o texto e falar coisas a respeito do texto bíblico. Ou então, o pastor é o cara que vai visitar alguém quando alguém tá mal. Olha, eu não tô me sentindo muito bem, então eu preciso do pastor para me visitar. Irmãos, eu tendo a pensar que não. Eu gosto muito da imagem do arauto, né? O pastor como um arauto de Deus, como aquele que proclama a palavra de Deus. Então, é esse o tom que eu quero seguir aqui. O pastor, ele tem uma posição distintiva no meio do povo de Deus, que é a posição de conduzir o povo de Deus pela palavra de Deus. Ou seja, o pastor é um arauto. Ele fala a palavra de Deus e ele conduz a igreja assim, falando a palavra de Deus. E aí, por que eu tô falando exatamente disso?
Porque, bom, a gente começou se perguntando, qual que é o lugar? O que que a igreja tem a dizer e fazer que só a igreja tem a dizer e fazer? E aí, no meio da igreja, o que que o pastor tem a dizer e fazer que só o pastor tem a dizer e fazer? É claro que o chamado de pregar a palavra, ele é para todo crente. O chamado de Jesus, lá em Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele não era um chamado que se estendia apenas aos apóstolos. Ele é um chamado a todo discípulo. Então, não existe. Geralmente as igrejas falam isso, né? Olha, o chamado missionário. O chamado missionário existe a todo crente. O chamado de pregar a palavra, ele é a todo crente. Então, o que eu quero falar aqui especificamente é qual que é o lugar do pastor. Para isso, eu vou citar vários livros aqui. Vários não. 1, 2, 3, 4, 5. 5 livros que são os livros que o meu pastor me recomendou que eu lesse. Esse do Kevin Van Hooser, eu já mencionei, né? O Pastor como Teólogo Público. E agora eu queria citar um livro do Michael Horton, se chama Um Caminho Melhor. É um livro que o do Kevin Van Hooser era um livro sobre pastores e sobre o trabalho teológico. Esse é um livro sobre culto. Qual que é sobre teologia do culto. E o Michael Horton, ele diz assim, ó. Peraí que o meu... Eu vou ter que abrir o livro porque o negócio aqui tá bem em cima do trecho. Diz assim, ó. Deus se aproxima de nós, mas nos seus termos. Assim, não foi deixada em nossas mãos a escolha de subir os degraus para uma transcendência menos bíblica ou para uma imanência menos bíblica. Os filhos de Arão, Nabade e Abiú, serviram ao Senhor como sacerdotes no templo. Mas quando ofereceram um sacrifício que Deus não havia ordenado, ele os feriu mortalmente. Por um lado, sua motivação talvez tivesse sido a busca de mais transcendência, mais ritual, mais uma inovação litúrgica. Por outro lado, é possível que seu desejo tivesse sido por mais imanência, uma forma de culto que pretende baixar Deus à altura dos homens. Qualquer que fosse o caso, eles foram sinceros. Presumiram que serviriam a Deus da maneira que o acharam cultuável, mas não estavam dispostos a considerar os mandamentos de Deus como elementos suficientes para o culto. Julgaram que esse fosse o tipo de negócio ao qual Deus não dava muita importância, conquanto houvesse sinceridade no coração dos adoradores. O que eles aprenderam foi coisa diferente, com resultados trágicos, confirmados pela angústia de seu pai Arão, o qual uma vez já havia se conformado às pessoas na feitura do bezerro de ouro. O Michael Horton, ele está falando sobre culto. E aí ele está narrando aquele episódio onde os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles oferecem fogo estranho ao Senhor. E aí o que acontece com eles? Eles são consumidos. Eles entram no Santo dos Santos para prestar um sacrifício a Deus que não era o sacrifício que o Senhor, da maneira como o Senhor ordenou. E aí eles são consumidos. E aí, é claro, você pode pensar assim, poxa, mas será que Deus não foi cruel demais com Nadab e Abiú, não? Porque talvez eles tinham no seu coração a premissa de que, poxa, eu quero prestar um culto que seja mais fácil. Isso que Deus estabeleceu é muito difícil, sabe? É muito complicado, assim, esse sacrifício todo esse ritual. Eu acho que eu quero fazer um mais fácil, porque se for mais fácil, todo mundo pode fazer. Não precisa ser só a gente. E aí o que eles aprenderam foi que Deus, ele quer ser adorado, mas
nos seus próprios termos. E aí, deixa eu explicar por que eu tô falando disso. Porque se a pregação, ela faz parte do culto, se o trabalho do pastor é o trabalho de coordenar a igreja de Deus através da pregação, através do culto, então isso daqui precisa ser um paradigma para a gente. A atitude dos filhos de Arão e como o Senhor recebeu essa atitude precisa nos gerar temor. Porque o que acontecia? Eles queriam adorar a Deus da maneira como eles acharam melhor. E aí a gente precisa se perguntar, cara, como eu estou adorando a Deus? Como tem sido o meu culto? Como tem sido a minha pregação? Eu tenho pregado da maneira com que o Senhor merece ser pregado? O Senhor quer ser pregado? Ou eu tenho pregado da maneira como eu acho melhor? Porque uma coisa é você imaginar, olha, eu tenho uma técnica, eu tenho uma oratória muito boa, eu falo bem, então eu vou pregar do jeito que eu quiser, eu consigo. E aí você tira o trabalho do Espírito Santo de convencer o coração das pessoas e você confia na sua técnica, na sua oratória. Irmãos, o meu ponto aqui é dizer o seguinte: Deus, não basta adorar o Deus correto. É preciso adorar corretamente o Deus correto. Isso é um trecho de outro livro do Michael Horton, onde ele comenta os 10 mandamentos, e eu achei isso genial a primeira vez que eu li, porque ele vai comentar o segundo mandamento, que ele diz, olha, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. E aí no segundo mandamento ele faz, não façam imagem de escultura alguma, e aí ele vai dizer, ou seja, Deus estabelece que ele é o único Deus a ser adorado, e ele estabelece a maneira como ele quer ser adorado. Se a gente pensa na pregação, se a gente aplica isso na pregação, a gente pensa, olha, não basta pregar o Deus verdadeiro. Não é suficiente apenas pregar a palavra de qualquer jeito. É preciso pregar a palavra com temor e pregar corretamente a palavra. É claro que eu termino de falar isso e eu me lembro de um texto de Filipenses, onde o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, tem alguns que pregam por inveja, por porfíria. Filipenses, né? Ele está dizendo isso, olha, tem alguns que pregam com intenções vãs no seu coração. Não me importa, o importante é que Cristo está sendo pregado. E então, assim, alguém poderia levantar a objeção, pô, o apóstolo Paulo discorda de você, Vilmar. Então, o importante é pregar Cristo. Mas veja, entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, irmãos, o mais importante, tem alguns que nem crentes são. Eles estão pregando a Cristo, mas eles nem crentes são. A gente não quer estar nesse lugar, né? Dos que estão pregando a Cristo, mas nem crentes são, né? Então, eu vou fazer o caminho que a gente está percorrendo, né? A gente começou se perguntando qual que era o lugar da igreja no mundo. O que a igreja tinha a dizer e fazer, que só a igreja tem a dizer e fazer. Depois a gente foi se perguntar o que é que no meio da igreja os pastores têm a dizer e fazer. Conduzir o povo de Deus a partir da pregação da palavra, ou seja, repetir a palavra de Deus, né? E agora, qual que é o lugar da palavra dentro do culto? Ou seja, a gente pode pregar de qualquer jeito? E aí, eu acho muito louvável, irmãos, a iniciativa da igreja de vocês de pensar sobre de buscar conhecimento a respeito de qual é um melhor tipo de sermão. Olha, vamos estudar aqui sermão dispositivo, sermão temático, qual é o melhor deles, quais os pontos positivos de um, quais os pontos negativos de um, quais os pontos positivos e negativos dos outros. Isso demonstra um zelo, que é o zelo que os filhos de Arão não tiveram. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós quando a gente tenta oferecer qualquer tipo de culto para Deus, né? Bom, irmãos, até aqui
Alguma pergunta? Antes das perguntas, eu só queria esclarecer. A gente vai chegar nas técnicas para preparar um sermão expositivo, mas eu queria primeiro esclarecer, queria apresentar para os irmãos uma filosofia da pregação. O que é a pregação e como que a gente pode pensar o lugar que a pregação ocupa no mundo. Porque, irmãos, eu percebo que a igreja tem se afastado da pregação. E pelo menos, bom, talvez não as igrejas de Curitiba, né? Mas as igrejas de Goiânia têm se afastado da pregação. A pregação deixou de ser o centro do culto, deixou de ser o centro das nossas vidas, deixou de ser aquilo que a gente almeja, e o louvor, sabe, tem tomado o lugar. Então você vai na igreja não para ouvir uma pregação, não para ouvir o pastor pregando a palavra de Deus, mas para ouvir um show, sabe? Então, bom, se os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Will, só fazendo um comentário, interessante isso que você falou, porque não só os púlpitos, né? Você falou qual que é o da nossa igreja, na nossa tem uma prancha lá, uma prancha de surf, não, tô brincando. Mas não só os púlpitos mudaram, mas até o nome, né? Então, por exemplo, assim, você fala, não é o momento mais da pregação, parece que até esse nome, né? Sermão. Por exemplo, você fala assim, eu vou ouvir um sermão, parece uma coisa pesada, né? Parece aquela coisa assim, nossa, parece uma coisa até ruim, né? O cara vai ouvir um sermão, nossa, lá vem um sermão. Sendo que é um alimento, né? É uma coisa assim, é o ponto alto ali, né? Fica todo mundo esperando o momento da pregação. Então, eu já vi algumas igrejas na internet, assim, que eles, tipo, muda o nome, assim, agora é o momento do compartilhar, é o momento ou o nome em inglês, assim, sei lá, alguma coisa para deixar né, mais, assim, moderno, né, tal. E é interessante, como a gente precisa voltar para essa coisa da pregação. Até uma coisa que acontecia muito antes, as pessoas elas iam para ouvir um pregador, né? Então tinha aquela coisa assim, nossa, o pregador tal vai estar na igreja tal e eu quero muito ouvir a pregação dele. Cara, é muito raro isso acontecer hoje, né? É mais essa, igual você falou, essa questão da música, né? Pô, a banda tal vai estar na igreja. Nossa, quem que vai pregar? Não, nem precisa. Já vai estar a banda tal. E 10 antigamente tinha minutinhos muito. lá e tá bom. Tipo assim, antigamente tinha muito isso, né? Tinha. Eu até falei Espera um pouquinho. na aula passada sobre Billy Graham, essas coisas, que era o contrário, né? O Billy Graham ia pregar, não tinha. Não, tinha. Toca duas musiquinhas aí, depois deixa o Billy Graham. A pessoa ia ver Toca pra. uma no começo e uma no final, É né? isso, toca só um negocinho pra começar e aí deixa a palavra, porque. Então, imagina, e era estádios inteiros pra ouvir uma boa pregação, né? Então, a gente precisa retomar essa arte, né? Essa ciência, mas também essa arte da boa pregação, né? Uma pregação bíblica que Ô, você sai cheio, assim, né? Acho legal isso. deixa eu comentar sobre esse livro aqui, Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Deixa eu ler um trecho aqui rapidinho. Ele diz assim, ó. Ele está falando de novas tendências que entraram na igreja, né? E aí ele fala assim, olha, uma das mais significativas ideias que se infiltraram na igreja foi a de que as pessoas começaram a falar sobre uma palestra durante o culto em vez de sobre sermão. Quando você falou, eu lembrei, PH, por si mesmo isso indicava uma mudança sutil. A palestra, não mais um sermão, e sim uma palestra ou talvez uma preleção. Cara, a gente precisa retomar a pregação. Quem já ouviu essa? Todo mundo já ouviu. Ah, não, é o palestrante. É o preletor. Não, palestrante não, irmãos. É o pregador. Ele não é um palestrante. Palestrante é o Clóvis de Barros. Palestrante é o, sabe? É um pregador, é um ministro do evangelho. É um pastor.
pregando no seu ofício, sabe? Eu acho que a gente precisa retomar isso. E eu gosto muito de música. Eu sou músico, eu toco, tem uma guitarra lá atrás, né? Eu sou guitarrista nem é gente, né? Mas eu gosto de guitarra, eu gosto de música, eu gosto de louvor na igreja. Eu acho que a igreja faz parte do culto, um bom louvor. Um bom louvor glorifica a Deus, tanto quanto um bom sermão. Agora, a maneira pela qual o Espírito Santo infunde graça no coração das pessoas não é pelo louvor, é pela pregação da palavra. O louvor, ele é uma bênção, ele edifica, é claro, cantar junto com a igreja é uma bênção, é uma maravilha, mas a maneira pela qual o Espírito Santo atua no coração das pessoas, cara, é a palavra. E Will, uma coisa também que você falou, que a gente estava até comentando antes de começar essa aula, é das crianças, né? Essa semana, só contar um testemunho bem rapidinho, a Gisele estava vendo uma mulher católica que ela tinha 5 filhos e o marido dela morreu. Teve uma parada cardíaca e morreu, deixou ela com os filhos pequenos. E aí o que acontece? Ela estava mostrando as regras da missa para as crianças, né? Então agora a gente vai na missa e é o seguinte: não pode ir no banheiro, não pode comer, não pode beber água, não pode sei o quê. E é tudo que eu fazia com as minhas crianças, tá? Eu já começamos a olhar assim, e falou, meu Deus, nós leva comida, nós não sei o quê, não sei o quê. E aí, e aí a gente mudou, né? Aprendendo com católico, né? E a gente mudou, tipo, nesse domingo passado agora. Então a gente sentou com elas, é o seguinte, vão no banheiro agora, bebe água, não sei o quê, e presta atenção na pregação. Justamente por isso, pela pregação. E foi muito interessante, é uma coisa que eu falei isso antes da nossa conversa aqui. A hora que eu levantei e eu vi todas as crianças, o Dominique, o Davi, a galera assim, ó, pastor macetando na pregação domingo, inclusive foi expositiva a pregação domingo, macetando na pregação e a criançada assim, ó, quietinha assim, bonitinha. E eu falei, cara, que legal, por quê? A pregação tá alimentando os velhos, os jovens, as crianças, todo mundo ali. Então, até essa postura diante da pregação é uma coisa que a gente precisa voltar, né? Porque não é qualquer coisa, é tipo assim, opa, agora, calma, agora Deus vai falar. Vamos ficar quietinho aqui, vamos ouvir Deus falar através do pregador. É a reverência, né? Segue aí, Só sobre isso, eu acho que a gente precisa retomar essa reverência e na igreja holandesa, eles têm uma prática interessante, assim, que envolve isso, de comida, mas veja como é diferente, sim, os meninos continuam comendo, mas é diferente. Nas igrejas holandesas, isso é comum lá, eles pegam, na hora da palavra, você começa a ouvir, assim, chocolates abrindo durante o culto. Então, toca lá, tem o louvor, tem os momentos de culto. E antes da palavra, os pais distribuem para os seus filhos o chocolate. E aí, por quê, né? Os pais querem ensinar para os seus filhos que a palavra é mais doce que o mel. E aí, bom, é claro que hoje em dia ninguém usa mais mel, né? Então, eles levam o chocolate para mostrar, olha, a palavra é doce. Desfrute disso, desfrute da palavra que é doce. Então, eles querem ensinar para seus filhos. É comida ainda, mas de uma maneira diferente, né? De uma maneira didática. Agora, bom, seguindo, eu peguei um trecho do Karl Lacher. O Karl Lacher, eu acho que ele não é brasileiro, mas ele foi pastor de um seminário batista por 20 anos lá em São Paulo. E pregou até o final da sua vida, né? Ele escreveu um livro sobre um livretinho fininho, muito bom, chama Prega a Palavra. E ele diz assim, olha, uma das fortes conotações do termo hebraico dabar, palavra, é de que irá acontecer aquilo que é falado. Falar é criar. Aquilo que Deus fala, acontece. As escrituras apresentam Javé como aquele cujas palavras realmente criam e dominam toda a realidade.
que os pregadores do Evangelho de Cristo projetem conscientemente essa palavra profunda sobre o ministério da palavra, que desempenham e se entreguem de todo o coração à exposição da palavra de Deus que concede vida. Irmãos, lembrem-se vocês de Gênesis, quando o escritor de Gênesis, a tradição acredita que é Moisés, né? Moisés vai narrar a maneira pela qual Deus criou o mundo. A maneira pela qual Deus criou o mundo foi pela sua palavra. Ou seja, Deus fala e as coisas acontecem. Coisas que não existiam passam a existir pela simples palavra de Deus. A gente sabe depois, pelo Evangelho de João, que essa palavra é Jesus. É uma pessoa a palavra. Ou seja, Deus fala e as coisas no mundo aparecem. Realidades surgem. Isso é interessante porque a filosofia, ela só se deu conta disso no século passado. Tem um filósofo chamado John Austin, que ele cunhou o termo que são as palavras, os atos ilocutórios. O que são os atos ilocutórios? São palavras que criam realidades. Ou seja, quando um juiz ele diz assim pro réu: eu te declaro culpado. O juiz está proferindo uma fala e essa fala cria uma nova realidade. Ou seja, você, réu, vai ser privado da sua liberdade, vai viver em cativeiro a partir de agora. Você é um preso. Você vai ser, você está condenado a passar a sua vida pagando pelo seu crime. Ou seja, o réu criou uma realidade a partir de uma palavra. Quando o pastor ele diz: eu vos declaro marido e mulher, o que a gente acredita que está acontecendo ali? Ele, a partir da sua palavra, de uma frase, ele está criando uma nova realidade, ou seja, ele está unindo duas pessoas distintas, se a gente acredita na Bíblia, em uma só carne. Ou seja, não são mais dois, são um. Olha como isso é profundo. O pastor, ele diz: eu te declaro marido e mulher. E a partir disso, ele cria uma nova realidade. Vocês não são dois mais diante de Deus. Vocês são uma só carne. E o John Austin, ele percebeu isso, mas que a Bíblia sempre apresentou isso pra gente. As palavras criando realidades. Deus, ele cria tudo que existe no mundo a partir de sua palavra. Ele diz: olha, faça a luz, haja luz, e a luz aparece. Ele diz: olha, que haja firmamento na terra, e o firmamento. Agora, que haja divisão entre águas e águas, e aí as nuvens do céu são divididas das águas da terra. Ou seja, Deus vai falando e as realidades vão sendo criadas. Por que eu tô falando disso, né? A filosofia, eu estudo filosofia, tá, irmãos? Mas não é por causa disso que eu tô falando, não. É porque é o seguinte: Deus profere palavras e cria realidades. Qual que é o trabalho do pastor? Proferir palavras. Então a gente tem, duas possibilidades. Ou o pastor profere palavras aleatórias, onde ele vai pelo seu feeling, pela sua oratória, pelos seus estudos. Não, eu li tantos livros, eu domino isso aqui, e ele vai proferindo palavras aleatórias. Palavras que estão lá jogadas ao vento. Essa é a primeira alternativa. Ou então, o pastor profere as palavras de Deus. E quando ele profere as palavras de Deus, a gente viu aqui, né? Ele cria realidades. É assim que Deus atua, transformando. E aí, de novo, como que o Espírito Santo age? Pela pregação da palavra. Por que o Espírito Santo age pela pregação da palavra? Porque quando o pastor prega,
ele está repetindo as palavras de Deus. Veja como isso é poderoso, irmãos. Como isso é profundo. Como isso não deveria ser menosprezado. O pastor, ao pregar, e qualquer crente que pregue, está repetindo, está proferindo as palavras de Deus. E aí, a gente tende a pensar que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não, esse trecho aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Mas não, a verdade que a Bíblia apresenta para nós, lá em 2 Timóteo, é que toda a Escritura é útil para o ensino, de que o apóstolo Paulo diz, olha, eu creio no poder do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, toda a Escritura é palavra de Deus. Toda a Escritura é o Evangelho sendo dado a nós. Toda a Escritura é usada por Deus para transformar nosso coração. Quando o pastor prega a palavra, ele está repetindo as palavras de Deus. E é isso que concede vida. Não a eloquência do pastor, não as habilidades do pastor, mas a palavra de Deus. O Karl Rahner continua. Agora, um longo trecho, irmãos. Se segurem aí na cadeira, que eu vou ler aqui. De novo, eu tô aqui com um negócio, um trecho aqui que tá tampado aqui pelo Zoom. Deixa eu ler aqui, ó. Deus fala hoje. Conhecemos e experimentamos os efeitos desta comunicação divina através da nossa fé espiritualmente concedida. Esta fé vem e é nutrida pelo ouvir da palavra de Deus. Aqueles que assim creem explicam as escrituras com fidelidade e esperem que Deus haja. Uma fé tênue e dúvidas quanto à contemporaneidade da palavra de Deus produzem sermões que mantêm a verdade do passado distante. Esta espécie de pregação é cansativa e pouco faz em favor da alma. Ou seja, o Karl Rahner está estabelecendo aqui dois tipos de sermão. Um sermão que fala da palavra de Deus como se ela fosse algo do passado. Esse não é o tipo de sermão que a gente quer. O sermão que a gente quer é aquele que acredita que Deus fala hoje. Como? Pela sua palavra. Deus fala hoje ainda. E aí ele continua, olha, o que os ouvintes procuram e necessitam com a máxima urgência é um encontro vital com o nosso Deus vivo, que salva nos dias de hoje, pois eis agora o dia da salvação. É um trecho de 2 Coríntios 6, versículo 2. Deus oferece a salvação agora e experiências de santificação nos sucessivos agora da vida. A exposição da palavra contemporânea de Deus tem o poder simultâneo de gerar agora encontros com Deus vivo. Ou seja, quando o pregador tem consciência de que Deus fala hoje, ele está gerando um encontro com Deus vivo hoje. O ministério da palavra é uma continuidade miraculosa. E nós, ele está falando dos pastores, né? Arautos de Deus, somos os instrumentos privilegiados das intervenções divinas. Se meditarmos no fato de que Deus fala e age numa continuidade que vem desde a eternidade e segue através do tempo, nossa prática de pregação será afetada. Na verdade, a pregação expositiva é um elo entre a eternidade, o passado, o presente e o futuro do pregador e do ouvinte. Ela torna possível a miraculosa transformação de caráter que todos necessitamos. Sem esse tipo de pregação, os atos de Deus ficam como se estivessem suspensos no passado, inconscientemente identificados com superstição. Ou seja, ele está defendendo a pregação expositiva e o que ele está dizendo é, olha, a pregação expositiva é um tipo de pregação que traz os atos de Deus do passado para o presente. Ela é um elo que liga aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus vai fazer. Quando você prega de uma outra maneira, e aí eu vou fazer algumas críticas aos sermões temáticos. Quando você prega de uma maneira temática, por exemplo, você corre o risco, tá? Corre o risco. Não significa que vai acontecer, mas você corre o risco de transformar aquilo que Deus fez em algo do passado. A pregação expositiva
ela pega aquilo que Deus fez e traz para o presente e para o futuro. O Karl Laher, ele vai continuar dizendo que ao longo do seu livro, né, que o que a gente precisa é de uma filosofia da pregação que diga isso todos os domingos, domingo após domingo. Olha, Deus está falando. Deus está falando. Não sou não, porque, veja bem, ele diz isso ao longo do seu livro. Eu ia colocar aqui, mas eu fiquei com medo de tomar muito tempo, então eu decidi explicar aqui. Se os irmãos quiserem conferir, ó, é um livretinho fininho, prega a palavra do Karl Laher. O Karl Laher está dizendo, olha, quando você prega de maneira temática, você está correndo o risco de confiar nas suas habilidades de costurar o texto bíblico para explicar um determinado tema. Então, veja, qual que é o problema nisso? O problema é que muitos pregadores deixam de confiar em Deus e passam a confiar nas suas habilidades, ou seja, é o seu conhecimento. Você vai preparar um texto sobre a Santa Ceia. E aí você precisa conhecer. É claro, irmãos, Deus não vai nos usar para pregar em um versículo que a gente nem nunca leu, que a gente nem se lembra. É impossível isso, né? Então, você parte do pressuposto de que o pastor conhece vários versículos a respeito da Santa Ceia e a habilidade do pastor em costurar esses textos é o que está guiando ele na pregação temática. Na pregação expositiva, como que funciona? O pastor escolhe um texto e ele lê esse texto e ele explica esse texto, não fugindo para temas que estão em outros textos. Ele se atém apenas àquilo que aquele texto está abordando. Então, por exemplo, é impossível um pastor falar sobre Santa Ceia pregando um texto de Filipenses, porque, evidentemente, em Filipenses esse tema nem é mencionado. Agora, é impossível um pastor passar pelo texto de 2 Coríntios 11 sem falar da Santa Ceia, porque esse é o tema daquele texto. Então, a pregação expositiva, ela é um tipo de pregação que engessa o pregador. E por que isso é bom? Porque isso humilha o pregador. E aí é difícil, né, irmãos? Para os pregadores pensar assim, geralmente, principalmente quando a gente está começando, né? E aí eu falo de mim mesmo. A gente quer mostrar muitas coisas que a gente aprendeu, né? Quando a gente quer pregar. Olha, eu descobri isso aqui, eu descobri isso e descobri isso. E isso pode inclinar a gente a buscar refúgio nas nossas habilidades. A gente quer, olha, eu li esse livro e a gente quer colocar um monte de coisa que a gente descobriu. A pregação expositiva, ela humilha o expositor no sentido de que, olha, você não vai colocar qualquer coisa aqui. Você vai falar daquilo que o texto diz. Então, quem vai falar não é você. Contenha-se. Tem um meme, né? Ponha-se... como é que é? Meça as suas palavras, parça. É exatamente isso. Olha, se controle. Meça as suas palavras e você vai falar não aquilo que você quer, mas aquilo que o texto diz. Então, de novo, a gente está se perguntando aqui sobre duas maneiras de pregar. Uma que o pregador ele confia nos seus dons, nas suas habilidades e ele corre o risco de tentar fazer a obra que é do Espírito Santo. Porque ele depende da habilidade dele de costurar o texto bíblico. Mas tem outro tipo de pregação, que é a pregação expositiva, que engessa o pregador e diz assim, olha, você atenha-se ao texto, você vai ficar no texto. E aí, então, a gente pode, então, agora, depois de mencionar uma filosofia da pregação que passa
pelo lugar da igreja, por aquilo que só a igreja tem a dizer e fazer, que nenhuma outra instituição tem a dizer e fazer, pelo lugar do pregador, aquilo que é a função do pregador, pelo lugar da pregação no culto, ou seja, aquilo que não é aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que eu considero a melhor maneira de falar, aquilo que eu considero a melhor maneira de cultuar a Deus. Deus não quer ser adorado assim. Deus estabeleceu os termos pelos quais ele quer ser adorado. E então, depois disso, um tipo de pregação que considera que Deus fala hoje. E aí, irmãos, tudo isso que eu falei aqui, bom, e aí eu talvez talvez seja por isso que o PH me chamou, né? Porque eu sou presbiteriano e eu estou convencido de que a melhor maneira de se pregar é expositivamente. Os meus pastores pregam expositivamente, mas tudo isso que eu falei aqui pode e deve ser usado em pregações temáticas, por que não? Um tipo de pregação que considera o lugar da igreja, o lugar do pastor, o trabalho do pastor de falar aquilo que Deus fala, de se colocar em humildade diante do Senhor, diante do poder do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo agir. Tudo isso pode ser feito num sermão expositivo e num sermão temático também. Agora, de novo, eu acredito que o sermão expositivo é a maneira mais fácil de se fazer isso. Então, eu peguei um trecho, agora passando para as partes técnicas, eu peguei um trecho do Bryan Chapell. Ele tem um livro chamado Pregação Cristocêntrica. É um outro livro muito bom, irmãos. Muito, muito bom mesmo. Onde ele fala que cada pregação precisa pregar Cristo. Cada texto da Bíblia precisa falar de Cristo e da obra de Cristo. Ele faz parte de uma longa tradição de pregadores e de teólogos que defendem que em cada texto você consegue e você deve conseguir, né? Falar sobre o reino de Deus, sobre a aliança de Deus e sobre o mediador da aliança de Deus, que é Jesus, né? E nesse livro ele vai dar algumas técnicas. Então, antes da gente falar das técnicas, queria saber se os irmãos têm algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho um comentário. Irmãos, quando o Will está falando pastores, qual que é a ideia? Vou traduzir. Ele está falando pastores e pregadores. Porque às vezes você pode pensar assim, né? Mas então é só para pastor, né? Deixa aí para os pastores. Mas tudo isso que ele está falando é para aqueles que vão pregar. Porque qual que é a ideia dessa aula da IBD de homilética? É preparar futuros pregadores e pregadoras. Então, vocês que um dia vão pregar, é deixar vocês preparados mesmo que vocês não sejam pastores. Então, como eu, né, preguei alguns domingos atrás lá na igreja, não sou pastor, mas estava lá pregando. Então, essa é a ideia, tá? Não é só, o dia que eu virar pastor eu vou usar isso aqui, não. Pode ser que semana que vem você use isso, né? Pode ser que aí na sua conexão, na sua reunião do lar, alguém ligue para você e fala assim, leva a palavra hoje, e aí você vai usar isso aqui. Então, só fazendo esse breve comentário, para pregadores, pastores, pregadores, líderes, pregadoras e aquens. A Geisa falou dos livros, depois eu peço para o Will me enviar a foto dos livros e aí eu mando no grupo para vocês aí, que eu também quero devorar esses livros aí. Manda os slides também, PH. Fechou. Deixa eu só ler um texto antes da Geisa falar. Manda. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós,
fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, eu já citei o texto de Mateus, né, onde Deus dá uma ordem para todo o seu discípulo, não somente para os apóstolos, ide, pregai o evangelho. Agora eu estou citando o texto de 1 Pedro, onde ele diz, olha, esteja preparado para dar razão à esperança que você tem. Ou seja, esteja preparado para pregar, irmão. É isso que o texto está dizendo. Você tem que estar preparado para pregar. E aí não é só o pastor, não. Todo mundo tem que estar preparado para pregar. Antes, deixa eu contar uma história para vocês. Geisa, eu prometo, é rápido. Eu trabalhei de Uber muito tempo, né? E o PH se lembra desse dia. Eu orei junto com ele. Eu carreguei um passageiro que estava com um infarto. Ele estava infartando e ele pediu um Uber para ir para o médico. Irmãos, naquele dia o passageiro ele gritava de dor. E ele gritava assim, olha, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. E esse dia eu pequei, irmãos, eu confesso aqui para os irmãos que eu pequei porque eu não preguei para ele. Eu me lembro que eu fiquei tão assustado e com tanto medo de que ele morresse ali dentro do meu carro, eu pensei, meu Deus, o cara vai morrer dentro do meu carro e isso vai me gerar tantos problemas. E eu me lembro, mas eu falei somente para ele, cara, invoca o nome do Senhor. E ele ficava assim, Jesus, eu não quero morrer. E aí era engraçado porque ele falava Jesus, e aí xingava. Jesus, e aí xingava de novo. E eu falei, não, assim não, irmão. Pelo amor de Deus, fala assim, Jesus, eu invoco o seu nome. Agora, será que isso foi suficiente? Eu vivo até hoje, irmãos, pensando que não. Eu vivo até hoje pedindo perdão pro Senhor, porque eu sei que não foi suficiente. Eu deveria ter pregado para ele. Falado, olha, você precisa confiar em Jesus, porque se você morrer hoje sem reconhecer que a sua salvação depende de Jesus, talvez você não seja salvo. E eu não falei nada disso para ele, então é um pecado que eu me arrependo disso. E por quê? É óbvio que talvez os irmãos não carreguem alguém com infarto, mas todo mundo tem que estar preparado para dar razão à sua fé. Geisa. Quer falar, irmã? Pode ligar o microfone aí e falar. Ou você levantou a mão por causa dos livros? Não, eu queria falar. É que travou aqui para mim também. Eu não sei se foi a minha internet. O finalzinho ali do que ele falou travou, que a Rô colocou ali que travou. A Rô não, o Oberdan, né? Não, eu queria fazer uma pergunta. É que assim, quando o irmão falou ali sobre se ater ao texto, né, seria a mensagem do texto principal, o que não impediria de usar outros textos auxiliares para complementar ali o assunto. Seria isso? Isso. Exatamente. A pregação expositiva, ela não engessa no sentido de que, olha, então agora você vai pregar só esse texto. Não, é claro que não. O que ela faz o tema da mensagem, ela precisa ser delimitada por aquele texto. Então, você vai pregar e você vai falar você vai pegar um texto e você vai pregar esse texto expositivamente. Então, o tema da mensagem precisa ser delimitado por aquele texto. Agora, é claro, você precisa buscar textos que complementem aquela passagem e que fortaleçam aquele argumento. Então, por exemplo, você está pregando um texto que fala sobre alegria. Filipenses. Eu falo bastante sobre Filipenses porque eu passei o ano passado inteiro pregando sobre Filipenses com os adolescentes da minha igreja. Então, é um texto que está mais vivo assim na minha cabeça. E aí você está falando sobre Filipenses e você quer falar sobre alegria. Você vai pregar o texto está falando, você quer falar
Aí eu tô me contradizendo, né? O texto que você está falando sobre alegria. E aí o tema da sua mensagem, então, é alegria. Olha, alegrai-vos no Senhor. Agora, você pode pegar, por exemplo, um versículo de Jó, onde Jó está sofrendo e ele menciona, olha, aquele versículo, né? Eu sei que o meu Redentor vive, né? O famoso versículo de Jó. E aí você quer terminar falando sobre a esperança que há na alegria que Cristo nos proporciona, mesmo em meio ao sofrimento. E aí você fala, olha, sabe Jó? Jó também passou por tudo aquilo e Jó falou sobre, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Então, é um texto que aparece como exemplo, né? É um versículo que está fortalecendo a mensagem principal. Mas agora, o ponto é, essa mensagem principal no sermão expositivo, ela é determinada pelo texto. E aí, todos os outros versículos que aparecem aqui, eles vêm para exemplificar, para fortalecer um argumento. Bom, mas se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou seguir para a gente então falar das técnicas, né? Os irmãos a essa altura do campeonato estão se sentindo enganados, né? Pô, era para ser sobre sermão expositivo, mas bom, espero que os irmãos tenham entendido aí. Vamos ler aqui. Obrigado, meu amor. Me trouxe um copo de água. Minha esposa. Bom, aqui na página 108 do Bryan Chapell, gente, eu sou um velhão e eu não tô conseguindo ver assim o início dos textos aqui. Então eu tô pegando o livro aqui. Diz assim, ó, página 108. A direção do expositor pode ser traçada ao estabelecer-se quais perguntas o pastor pessoalmente necessita responder na preparação da mensagem. Essas perguntas proporcionam uma rápida visão do caminho do expositor. Em última análise, elas determinam que caminho a nossa explicação tomará e as etapas que devemos percorrer para conduzir as pessoas ao longo da jornada. Então, o Bryan Chapell está pegando 6 perguntas que direcionam o expositor quando ele vai ler um texto para preparar uma pregação. E aí, seja pastor, seja qualquer outra pessoa, né? Essas perguntas, elas proporcionam uma visão do caminho que o expositor vai trilhar para preparar a sua mensagem. Então, primeiro, o que o texto diz? Segundo, como saber o que o texto diz? Terceiro, que interesses motivaram o registro escrito no texto? Então, essas 3 primeiras perguntas, elas referem-se à pesquisa do pregador sobre o significado do texto. Agora, as próximas perguntas, elas determinam como que o pregador vai narrar aquilo que ele organizou na sua pesquisa. Então, essas 3 primeiras perguntas, o que o texto diz, como saber o que o texto diz, que interesses motivaram o registro escrito no texto, ou seja, por que esse texto está ali na Bíblia e não em outro lugar, sabe? Por qual o interesse do autor que escreveu para escrever esse texto? Essas perguntas, elas se referem à pesquisa que você vai fazer. Agora, as próximas perguntas dizem respeito a como você pega o conteúdo que você pesquisou e organiza isso numa narrativa, ou seja, o que partilhamos em comum com aqueles a quem ou acerca de o texto foi escrito, e ou B, aquele por quem o texto foi escrito, ou seja, o que a gente tem em comum
com os leitores originais desse texto ou com o escritor desse texto? 5. Como as pessoas devem responder às verdades do texto agora? Ou seja, como a gente aplica esse texto? É a famosa pergunta, e nós? O que esse texto tem a ver comigo? Os pregadores presbiterianos, eles utilizam uma fórmula que é assim, abre parênteses, né? Quando a gente entende esse texto e entende o que esse texto significa para nós hoje, ou seja, a tarefa é entender o que esse texto significava quando ele foi escrito para os seus leitores originais e entender o que ele significa para nós hoje. E 6, qual a maneira mais eficiente pela qual posso comunicar o significado do texto? Ou seja, agora a gente entra então em passos pelos quais a gente vai se guiar quando a gente estiver lendo um texto e preparando uma exposição. Porque o sermão expositivo, ele é um sermão que contextualiza o texto, explica o texto e aplica o texto. Então, quando a gente se pergunta, olha, o que esse texto diz? Como que eu sei o que esse texto diz? Que interesses motivaram o registro desse texto? A gente está se perguntando sobre como contextualizar esse texto, como explicar esse texto. Agora, quando a gente faz essas outras 4 perguntas, a gente está se perguntando sobre como aplicar esse texto à vida dos irmãos. Porque, irmãos, é claro, você pega o texto de Gênesis sobre a criação. Seria importante, eu tô com a Bíblia aqui, vamos abrir esse texto aqui de Gênesis. O primeiro capítulo de Gênesis diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, primeira pergunta, o que esse texto diz? Como que eu sei o que esse texto diz? E que interesses motivaram o registro escrito desse texto? Ou seja, quando esse texto foi escrito, ele foi escrito por Moisés, e aí você começa a explicar, olha, irmãos, quando esse texto foi escrito, ele foi escrito por Moisés, o povo estava saindo do Egito, então, o povo tinha misturado o culto a Deus, o culto ao Deus verdadeiro, com vários outros cultos a outros deuses, outros deuses do Egito, deuses que eram representados pelo sol, o Deus da lua, o Deus da terra. E o que Moisés está fazendo é mostrar como Deus está acima de todos esses deuses. Mais ainda, Deus aqui cria os céus. Os céus eram cultuados como um Deus. E aí Moisés diz, olha, Deus criou os céus. A terra era cultuada como uma deusa. E Moisés está dizendo, Deus criou a terra. Ou seja, você está explicando, contextualizando esse texto. E aí, depois você diz, olha, a pergunta número 4, né? O que partilhamos em comum com aqueles a quem o texto foi escrito? Então você pode dizer, olha, irmãos, muitas vezes a gente mistura a nossa devoção ao Deus verdadeiro com coisas que a gente aprende por aí no Instagram, com coisas que a gente aprende dos filósofos, com coisas que a gente aprende com coisas que a gente aprende nos romances, nas novelas. E o que a gente precisa? O que a gente precisa é entender que Deus está acima de todos os outros deuses. E aí, pergunta número 5. Como as pessoas devem responder às verdades desse texto agora? Ou seja, irmãos, Deus criou tudo que existe. Como que a gente se relaciona com a criação de Deus? Com todas as coisas na Terra? A gente se relaciona com o computador, entendendo que o computador é uma criação de Deus? Faz parte da criação de Deus? Eu acabei de pensar aqui numa aplicação boa para esse texto, se eu fosse pregar para os adolescentes. Adolescentes são
levados, né, irmãos? Eu fiquei sabendo que um dia os meninos lá da minha igreja, eles pegaram uma lagartixa e prenderam uma lagartixa e amarraram. Não pode rir não, irmãos. Não pode rir. Eles amarraram umas bombinhas na lagartixa e eles tocaram fogo na bombinha. Desculpa, eu não dei conta, irmãos. Eu comecei a rir mesmo. A gente, ou seja, os meninos estão se relacionando com a criação de Deus sem entender que existe uma dignidade na lagartixa. Você não pode pegar uma lagartixa e colocar uma bombinha na lagartixa. E eu já fiz isso, mas com gato. Eu já amarrei um foguete no rabo de um gato. Que Deus me perdoe. Você não pode fazer isso por quê? Porque Deus criou cada coisa que existe no mundo. Cada animal que existe no mundo é criação de Deus. Então, como as pessoas devem responder essas verdades agora, irmãos? E aí, no meu caso, pregando para os adolescentes, eu diria: irmãos, não coloquem bombinhas em lagartixas. Não amarrem foguetes no rabo dos gatinhos, coitados, porque tudo é criação de Deus. Foi Deus que criou. A gente precisa respeitar todas essas coisas como criação de Deus. Então, vê, é claro que eu tô brincando aqui, mas a gente está aplicando esse texto, né? Ou seja, você explicou o texto, você contextualizou o texto e você aplicou o texto à vida dos seus ouvintes. E aí, o trabalho pastoral, ele é muito importante. Por quê? Porque é muito importante, ele parte da premissa de que o pastor, ele vai conhecer os seus membros e ele sabe dos desafios que os seus membros lidam. Então, o pastor precisa conhecer as suas ovelhas para que ele consiga entender, poxa, existem irmãos que lutam contra pecados de cunho sexual. Então, eu vou pregar sobre isso também. É claro, de novo, na pregação expositiva, você respeita a estrutura do texto. Quando o texto aparece, aí você coloca lá, sabe? E por fim, pergunta número 6. Qual é a maneira mais eficiente pela qual eu posso comunicar o significado do texto? E aí, de novo, agora aqui, só pra gente encerrar, irmãos, tô terminando, prometo. Os pregadores devem aprender a observar e interrogar as partes essenciais do texto e também relacionar e organizar as suas conclusões a respeito do seu significado. Então, aqui ele nos dá uma maneira de preparar um sermão em 4 pontos: observação, interrogação, narrativa e organização. Observação. O pregador emprega a faculdade de observação para simplesmente determinar o que se encontra aqui. O método é simples: ler, ler e reler o texto. Então, na observação, no primeiro passo para preparar um sermão expositivo, você vai pegar o seu texto e você vai ler. Lê ele, e decora, e canta, e lê na NVI, lê na NAA, lê na NVT, só não pode ler na NTLH, tá bom? Tô brincando, brincadeira. Você vai ler em diferentes traduções, você vai ler o texto. Depois, você vai interrogar, ou seja, os pregadores expositivos preparam-se para a explicação do texto, formulando as perguntas que seus ouvintes fariam se quisesse descobrir o que ele significa. Ou seja, você vai se perguntar: o que é? Quem? Quando? Por quê? Como? Ou seja, aqui no nosso texto de Gênesis, você vai se perguntar: cara, do que esse texto está falando? De quem esse texto está falando? Quando esse texto foi escrito? Para quem esse texto foi escrito? Por que esse texto foi escrito? Como esse texto foi escrito? Do que ele está... Ou seja, você vai fazer perguntas pro texto para que o texto te responda essas perguntas. Depois, 3, narrar. Ou seja, de novo, você vai formular outras perguntas, mas não que te permitam entender o texto, mas que te permitam agora contar o que esse texto diz. Ou seja, quais perguntas podem me ajudar a determinar que aspectos essenciais de suas percepções explanatórias são merecedoras de maior interesse.
Irmãos, quando a gente está falando de um texto, tem muita coisa pra gente falar. E aí, se a gente se a gente se a gente quiser colocar tudo, a gente vai precisar ir para a glória, né? Para pregar o sermão eterno lá no céu. Mas lá no céu não vai ser a gente que vai pregar, a gente vai se deleitar em Jesus. Então aqui a gente está limitado pelo tempo. Então a gente precisa organizar o que merece ser falado e o que não merece ser falado. O que vai explicar o texto e o que vai causar mais confusão ainda. Então, a gente precisa organizar as perguntas de uma maneira que, cara, o que eu coloco aqui? Como que eu conto essa história? Como que eu narro isso? Então, primeiro, observação. Segundo, interrogação. Terceiro, narração. E quarto, organização. Agora, é só depois desses 3 pontos que você vai organizar o seu sermão. Só depois de observar o texto, só depois de interrogar o texto, só depois de narrar o texto, é que depois de passar por esses passos, é que você vai organizar como você vai pegar todas aquelas informações e transformar essas informações numa pregação. Irmãos, os irmãos têm alguma dúvida sobre esses pontos? Eu tô perguntando da dúvida porque eu queria compartilhar aqui algumas coisas e eu queria deixar isso, PH, para depois que encerrasse a gravação. Coisas pessoais, então. Fechou? Não sei como que você vai fazer a dinâmica aí, PH. Tá, Como vamos lá. Então, só para antes da gente encerrar aí para essa parte de conversa ali contigo, eu queria fazer uma conversa aqui com o Will e queria que vocês participassem, coisa rápida assim, 5, 10 minutinhos. O que é? Digamos que você foi chamado para pregar. Tá, os pastores são café com leite nesse momento, tá? Não vale agora. Vamos deixar, só observem aí, né? Porque já estão acostumados a pregar, então, Pastor Júnior, Carvalho. Então, fazer uma pergunta para toda a galera aí que estão treinando para serem e serão grandes pregadores em nome de Jesus, né? Digamos que você foi chamado para pregar no domingo, tá? Domingão. Todos os pastores viajaram, todos os reservas ali do banco também viajaram, sobrou você lá para pregar, falou, é com você. E o pastor dá uma direção para você, fala assim, olha, já que você estava lá na aula lá do Vilmar, você pode pregar e eu quero que você pode escolher o texto que você quiser, mas eu quero que você faça um sermão expositivo. Pregue lá, o Senhor vai te usar e você faça um sermão expositivo. Pergunta agora de R$1 milhão. Qual é a primeira coisa que você faria? É bem simples a resposta. Eu sei que você às vezes vai pensar uma resposta assim bem, nossa, bem difícil. Mas é bem simples, tá? Mas é tão simples que você vai achar que tá errada. Mas é essa mesmo, tá? Qual que é a primeira coisa que você faria? Vai lá, meus irmãos. Sem medo de responder. Manda bala. Foi chamado para pregar. Primeira coisa que você faria, além de orar, tal, essas coisas. Opa, vamos lá. A Rosângela falou ali, ó. Buscar na Bíblia e ler e estudar. Boa. Mas vamos aprofundar. Buscar na Bíblia. Eu quero mais orar. Orar e buscar a direção de Deus para escolher o texto. Perfeito. É isso que eu queria ouvir. Show. Escolher o texto. Então, só resumindo aqui. Então, você for chamado, a primeira coisa que você tem que fazer, vocês estão muito espiritual, gente. Pedir direção do Senhor, orar. Essas coisas aqui é básica. Eu tô pulando essa parte. Vocês estão muito espiritual, calma. Escolher um texto.
crendo que o Senhor já te direcionou, crendo que essa escolha foi direcionada pelo Senhor. Então, a primeira coisa, escolher o texto. Perfeito. Então, na pregação expositiva, a primeira coisa que você precisa é de um texto. Escolheu esse texto. Vai fazer essas 4 perguntas, esses 4 passos que o Will falou. E aí, o que acontece? Vamos lá que você escolheu o texto, beleza. O que você vai... Outra pergunta, segunda pergunta agora. Já tem o texto, você já leu ali o texto, está bonitinho. O que você vai procurar dentro desse texto? Vamos lá, para ver se vocês estão afiados. Já escolheu o texto, já orou bastante, já leu, releu. Agora, o que você vai tirar desse texto? Vamos ver, quem acerta aí? Valendo 2 milhões agora essa pergunta. Tentando fazer uma coisa bem prática. Cara, chegou ali, tem que pregar, vamos lá. O que você vai tentar arrancar desse texto? Ninguém quer falar no áudio, né? Vocês só querem mandar ali. Perfeito, a Noemi tá gabaritando tudo. Você vai tirar o quê? A mensagem. O que o texto está dizendo. Né? Esse é o coração da pregação expositiva, é isso. Você vai para o texto desarmado, né, Will? Você vai para o texto, claro que ninguém é neutro, você não vai cru para o texto, todo mundo tem os seus pressupostos. Um dia eu quero que o Will dê uma aula para a gente só sobre cosmovisão, é um assunto também que ele estuda bastante. Então todo mundo vai com a sua cosmovisão, mas você vai chegar diante do texto e falar, texto, esse assim é uma coisa para vocês guardarem do sermão expositivo. O sermão expositivo ele começa assim, texto, você vai conversar com o texto e falar, texto, o que você tem para me dizer? Você não vai falar nada pro texto. Não vai chegar pro texto, eu quero que você diga isso, eu quero que você fale isso. Não, você vai falar, texto, o que você tem para me falar? E aí cada texto vai ter uma coisa para falar. Então aí já volta naquilo que o Will falou, né? O que o texto diz? Então, meus irmãos, parece muita coisa, mas vocês já fazem isso. No seu devocional, você vai ler, você fala, olha, Deus falou isso comigo, falou comigo. Então, o dia que vocês forem pregar, fazer uma pregação expositiva, né, montar um sermão expositivo, guarde essa coisa. Escolha um texto e pergunta pro texto, texto, o que você tem para me dizer? E daí, sim, como eu falo, se você partir daí, nossa, o Senhor vai dizer tanta coisa que você vai falar assim, calma, texto. Calma que eu só vou pregar um dia. Não um mês, né? E às vezes você pode muito bem, o Will falou aí, ele pregou 1 ano praticamente Filipenses. Filipenses tem o quê? 4 capítulos, Will? 4 capítulos em 1 ano. A gente está estudando Gênesis aqui, nossa, vocês viram que só Gênesis de 1 a 11, que é aquela pré-história, pré-antes de Abraão ali, meu Deus. Eu poderia ficar uns 5 anos só pregando. Então, tem muitas verdades no texto. Deixa eu só comentar sobre Filipenses, PH. Eu tava Manda. aqui com o meu microfone. A gente estudou com os adolescentes da igreja, né? De fevereiro até dezembro. E em dezembro eu dei uma corrida, assim, com o capítulo 4 pra gente finalizar, porque senão a gente ia ficar até a Nova Jerusalém estudando Filipenses, sabe? Então, assim, tem material pra estudar por muito tempo. Que legal. Legal, pessoal. Fechou então, fechamos. Pode falar, boa. Manda, Alberdan. É só um detalhe assim que a gente vê, né, com relação assim quando a gente vai pregar, é algo assim que eu identifiquei quando que eu por muito tempo, né, eu participava da Igreja Católica e eu via que era algo muito padrão, né? É tudo padrãozinho ali, todo mundo no domingo vai pregar mesmo. É claro que cada padre ele dá o contexto dele ali, né? Mas a temática é igual para todas as igrejas, né? Para todas as capelas, nem lembro como que fala agora. E quando a gente vai no nosso contexto aqui, que é
que vem por inspiração do Senhor para que a gente possa pregar, e isso faz com que o trabalhar seja muito maior, né? Que a gente tente buscar algo que vai acrescentar aquilo que o Senhor vai inspirar. E realmente, quando a gente pega, digamos assim, quando você bate pronto e faz uma pergunta assim, a gente fica até espantado no que a gente vai se agarrar. E de repente é algo muito simples. É algo assim que está tá na nossa frente e no momento em que, digamos assim, como você falou ali, o pastor chama você para pregar, aí você se assusta, você fica cheio de receio, mas não, é algo que o Senhor quer demonstrar para nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta, né? Então que a gente possa realmente só se deixar ser usado. Muito bom, Berdan. Muito bom. A última vez que eu preguei na igreja, o pastor Júnior chegou para mim, pegar, você pode pregar tal domingo? Posso. Eu perguntei, tem algum tema específico, né? Ele falou, tem que estar na Bíblia. Eu falei, tá bom, então não é um sermão temático. Então vamos para um sermão expositivo. E aí o que aconteceu? Naquela semana a gente estava estudando com um grupo de homens, alguma coisa assim. É o texto de Mateus, Mateus 7. Então, o que eu fiz? Falei, bom, já tem um texto aqui que está quente, né? Já está no pente. Aí eu fui lá ler o texto. E aí você vai tirando as verdades do texto. Então, quando esse convite chegar para vocês, meus irmãos, e vocês não tiverem assim, puxa, eu não sei o que falar, não tem nenhum tema, não. Vai para a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, começa a ler um texto, começa a ler Novo Testamento, Antigo Testamento, enfim, vai para a Bíblia. O texto vai pular em você, eu tenho certeza absoluta que o texto vai se jogar para você e você vai fazendo essas perguntas. Depois você vai ter esses slides aqui do Will, fazendo essas perguntas aqui, seguindo esse passo a passo. Tenho certeza que vai facilitar muito o processo. Tá bom, meus irmãos, vamos continuar aqui. Eu só vou parar a gravação. Quero agradecer você aí que vai ver esse vídeo depois, que você continue perseverando em oração, que você busque estudar a Bíblia, conhecer, pregar bons sermões expositivos. Que o Senhor o abençoe. Amém?